Amém, Shalom Adonai. A paz do Senhor, amados. De novo, ó. Nós ficamos duas lives, né, que não fizemos, né? Foi 2 lives. Por conta de alguns imprevistos e outras programações, mas fizemos as nossas orações, né? Nesses dias aí, né? Mas estamos hoje aqui. Hoje não será transmitido ao vivo, está sendo gravado e nós estaremos postando lá no nosso canal do YouTube. Então você aproveita, vai lá, assiste a nossa mensagem, ok? Deixa o seu like lá, aperta o sininho para receber notificações e outras gravações nossas, outras mensagens nossas, não é isso? E se você gostou, ou se você gostar, você vai passar para outras pessoas, né? Ficaria agradecido, beleza? Bem, hoje nós vamos falar sobre uma característica cristã, né? O crente, ele tem várias características, né? Anda com a Bíblia debaixo do braço, alguns usam roupa com a manga aqui, outras abotoada aqui, outros não podem usar bermuda, não é isso? Alguns não vão nem para a praia, não podem ir para a praia, né? Falando de calça. Isso, tomar banho de calça. Como é que tomar banho de calça? Você não, viu? Eu não consigo, não. Então eu prefiro tomar banho na minha casa, no meu banheiro. Se eu tivesse que viver assim, eu vou para a minha praia assim, eu uso meus shorts e acabou. Com decência e com respeito. Outros não podem comer carne disso, não podem comer carne daquilo. Ainda existe, no século XXI, alguns crentes que não assistem nem televisão, porque ainda acham que é do diabo, né? É verdade. Ainda tem algumas denominações que sim. Coisa terrível, né? E pessoas acreditam que isso faz parte, compõe as características cristãs, né? Isso pode até parecer ser uma característica, mas eu vejo isso como costumes, né, de algumas religiões. Mas uma das características cristãs do verdadeiro crente é a obediência. Então, isso é uma marca. Todos os cristãos, ele tem essa característica. Ele carrega essa característica com ele, que é a característica de ser uma pessoa obediente. E nesse momento, fazendo assim uma pequena reflexão, a palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 14, versículo de 1 a 7, né? Onde o apóstolo Lucas ele escreve, faz relatos sobre a perseguição que foi sofrida por Paulo e Barnabé quando eles chegaram em Icônio, né? Em Icônio, né? Levando o evangelho do Senhor Jesus. Ali a gente encontra muita coisa, tem muita sabedoria, muito entendimento, muita coisa a aprender nesse relato, onde realmente trata sobre perseguição. E a gente entende que o forte desses primeiros 7 versículos é o fator obediência, que é uma das características fortes de Paulo e de Barnabé, principalmente nesse período aí, nessa situação que ele se encontrava. E quando nós começamos a ler, nós percebemos nessa leitura nitidamente a determinação de Paulo e de Barnabé em obedecer e cumprir a missão que o Senhor havia confiado a ele, né? A missão que o Espírito Santo de Deus havia inspirado eles. E seria essa missão uma missão especial, uma missão mais importante até mesmo do que a própria vida deles, né? E a gente percebe nessa leitura que mesmo em meio às adversidades que eles encontraram, né, as perseguições, os sofrimentos que eles passaram, né, e eles não se deixaram abater. Por quê? Porque adversidades, perseguições e sofrimento produz, às vezes, desânimo na vida de muitos obreiros, né? Inutiliza até a caminhada desse servo de Deus. Mas isso foi uma coisa que não afetou eles, né? Todo esse mal que vieram sobre eles, por estarem ali com essa missão especial, que era pregar o Evangelho de Jesus, né? As adversidades, as perseguições, os sofrimentos, não produziram na vida de Paulo e nem na vida de Barnabé desânimo, né? Para que eles parassem ou desistissem. Ao contrário,
Paulo e Barnabé, eles insistiam, né, em pregar o evangelho, né, e isso com uma ousadia, uma intrepidez tremenda, era desafiador, e eles faziam isso de uma maneira assim, pabufo, não tinha muita conversa, não tinha muita história, porque eles também não tinham muito tempo, eles também não tinham muito espaço e não tinham muita oportunidade. Então, essa ousadia, essa intrepidez estava associado ao desejo deles obedecerem ao Senhor, né? E a gente observa nessa leitura e em outra leitura mais que eles partiam de cidade em cidade anunciando o Senhor Jesus como o Salvador. Então eles sabiam que aonde eles chegavam, que tivesse judeu, tinha uma sinagoga. Então o que é que eles faziam? Eles iam na sinagoga, falavam de Jesus, falavam do Messias, falavam da promessa, falavam do Jesus que morreu, que ressuscitou, que era o Filho de Deus, e dizia assim, olha, ou você crê ou você não crê. Não tem negócio de ficar passando margarina e focinho de gato, tapeando para poder buscar, através de agrados, aceitação da palavra de Deus. Ou você cria ou não cria, ou você estava a favor ou você estava contra. Então era uma pregação revolucionária, era uma pregação que impactava, e o impacto era tão grande que muitos aceitavam aquela mensagem e procuravam a se converter imediatamente, entendeu? E nós precisamos, muitas vezes, na condição de obreiro, de servo de Deus, buscar, né, através do Espírito Santo, identificar em nós qual é o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Isso é muito importante. Isso é uma coisa assim que a gente precisa ter, porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos na casa do Senhor e não fazemos aquilo que nós temos que fazer, principalmente quando se trata do desígnio de Deus, né? E a gente percebe que muitas pessoas são desobedientes nesse aspecto, elas quebram esse brima do cristianismo na igreja do Senhor, com a desobediência no cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida dele, aquilo que é o dever dele como crente, principalmente quando se trata de falar da palavra de Deus junto à sua comunidade, junto à sua família, junto aos seus colegas de trabalho, colega de faculdade, entendeu? Isso é algo assim tremendo. E a gente sabe que as pessoas que se comportam assim é porque essas pessoas têm alguma coisa impeditiva que não permite que ela ouça a voz de Deus, né? O comando de Deus, e consequentemente agindo assim de forma desobediente, ou melhor, não obedecendo a Deus, né? Paulo e Barnabé, quando chegaram à cidade de Icônio, né, depois de terem sido expulsos do território de Antioquia, de Pisídia, entendeu? Olha como são. Eles procuraram imediatamente um lugar onde eles pudessem expor o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, na sinagoga, porque a sinagoga era o barril de pólvora. Eles incendiavam a sinagoga, se o povo não quisesse ouvir, não quisesse aceitar, logo em seguida eles estavam partindo para os meios gentios, né? Para levar essa palavra para os gentios. E quando eu falo incendiar, não é tocar fogo literalmente, era tocar fogo no sentido de despertar, né? No sentido de acordar, de trazer uma palavra de vida para aquelas pessoas que estavam ali praticamente mortas nas suas tradições, mortas nas suas leis, né? E a palavra de Deus, ela quando vinha de forma arrebatadora, é como se fosse uma labareda, como se fosse o fogo, e isso realmente trazia uma movimentação muito grande entre os judeus, né? E também entre os gentios.
né? Muitas vezes nós, na igreja que estamos hoje, no período que estamos vivendo, a igreja contemporânea do Senhor, nós iremos nos deparar também com situações, né, que pode ser assim muito decisiva, né, com relação ao Evangelho. E da forma que Paulo e Barnabé, eles viviam fugindo daqui, dali, expulso daqui, expulso dali, sofrendo perseguições, nós também estamos sujeitos a passar por circunstâncias semelhantes nos dias de hoje, né? Embora seja uma época bem diferente, né? Bem diferente, mas ainda existe perseguições e muitas perseguições ainda contra esses que pregam a palavra de Deus. Então, a gente não podemos nos intimidar, né? Não podemos nos acovardar. A palavra é essa, né? Com divergência de opiniões, com choque cultural, com religiosidade e até mesmo no seio da nossa família. De vez em quando aparece um irmão na igreja que fala: bispo, pastor, porque minha mãe vai fazer lá um Santo Antônio na casa dela, eu sou cristã, né? Mas minha mãe não ela é devota de Santo Antônio, e ela botou meu nome de Antônio quando nasceu, em homenagem ao santo devoto dela, e ela está dizendo que eu tenho que estar lá no começo dessa novena, e aí como é que eu faço? Eu vou? Olha aí você tendo que ter olha você tendo um confronto, né? Um confronto dentro de sua própria família, né? Um confronto familiar. Então você precisa agir, né? Você precisa agir como o apóstolo Paulo agiu, né? Como Barnabé agiu, né? Primeiro crendo no que você é, para que Deus lhe chamou, o que compõe hoje a sua vida, né? E qual é o propósito da sua existência, do chamado de Deus na sua vida. Qual é esse propósito? Entendeu? E você entender que isso aí não é contrariar pai e mãe. E mesmo que seja contrariar pai e mãe, você estaria fazendo aquilo que Jesus mandou, que não deixar pai e mãe, que não contrariar pai e mãe por amor a mim, não é merecedor de mim, não é digno de mim. Mas eu quero dizer que esse é um momento de confronto. É um momento de confronto. E a gente vê situações parecidas com essa. Tem outras, né? Que a família é católica e a pessoa se converte, aí tem lá um rito católico que vai acontecer na família, e aí a pessoa fala: eu vou, eu não vou, se eu não for, minha mãe, meu pai, meus irmãos, vai pensar, vai dizer, vai achar, né? E do candomblé, né? Quando alguém é ganho para Jesus e ela sai da seita das religiões matrizes africanas, no caso aqui da Bahia, que são muitos evangélicos, muitos cristãos vieram dessa religião de matriz africana, que aqui é o candomblé. Então, o que dizer que você tem que ir na casa de sua mãe, mas que você vai ter que lidar com coisas que estão lá dentro, e que faz parte da religiosidade dela. Como você confrontar essa situação? De uma maneira que você não agrida, mas também de uma maneira que você não fuja do propósito de Deus na sua vida, já que você é cristão, já que você foi ganho pelo Espírito Santo de Deus, né? E que não se acovarde de pregar e de falar de Jesus de Nazaré, aquele que morreu por todos nós, aquele que ressuscitou, que está vivo, que é o nosso Deus verdadeiro, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda adoração. Entendeu? Então, o que havia em Paulo e Barnabé que fazia com que eles realmente fossem obedientes, também era a confiança. Uma das características era a confiança que ele tinha no Senhor, né? Embora Paulo e Barnabé falassem ousadamente da palavra com intrepidez, Deus estava com ele. Aleluia.
Deus estava com ele. E Deus vai estar com você, como Ele está comigo aqui, em todas as situações, em todos os embates, em todas as perseguições, né, em todas as diversidades que eu tenho que enfrentar, em nome do Senhor Jesus, para levar, propagar, pregar o reino de Deus. O Senhor estava com ele. E a presença do Senhor, né, fazia com que muitos sinais e prodígios acontecessem no meio deles. Está vendo? O Senhor é contigo. Então não tem por que temer, né? O que podemos também destacar, que além do fato do Senhor estar com eles o tempo todo, né? Isso, a presença de Deus testificava o que eles estavam anunciando, testificava a pregação da palavra, testificava o cristianismo que eles pregavam, testificava a missão que eles tinham abraçado e que estava ali cumprindo, e testificava que valeria a pena, né, se fosse preciso morrer por aquela obra que Deus tinha colocado na vida dele, né? O Senhor Jesus jamais nos dará uma missão e nos deixará cuidando de tudo sozinho, né? É muito importante você ver isso aí, pois a missão é do Senhor, a missão é de Deus. E como Paulo e Barnabé, nós também somos apenas um instrumento na mão de Deus para anunciar a salvação do reino, né? Então precisamos confiar naquele que nos chamou e obedecer, crendo que o Senhor testemunhará a nosso favor. Amém? Mas nesse meio nesse cenário, né, de várias coisas, pedimos que seja prudente, porque se havia algo também que era uma característica de Paulo e Barnabé nessas adversidades e perseguições, era a prudência, né? Paulo e Barnabé, eles fugiram. Eu falei aqui no começo que eles vieram fugido de Antioquia, né? Ele fugia de Antioquia, que eles já estavam sendo perseguidos lá por causa da obra, né? Então Paulo e Barnabé, eles fugiam após perceberem a perseguição e levante contra eles, porque quando falava de Jesus era tão revolucionário que criava tumulto. E o tumulto existia porque havia divisões de opinião, de aceitar e não aceitar. Os que aceitavam se convertiam, seguiam, e os que não aceitavam se lançavam contra, né? Então eles passavam por várias situações difíceis, né? E contudo, eles estavam sujeitos às suas integridade física, ou a sua integridade física, que era a vida de Paulo e Barnabé, era algo que estava sempre em perigo, sujeito a apedrejamento, a morrer, a ser preso, como foram algumas vezes, né? E por isso eles tinham que ter prudência, eles agiam com prudência, eles agiam com sabedoria, e tudo que eles faziam, não que ele tivesse o objetivo, o propósito deles era evitar o aumento do tumulto e confusão, porque não tinha como trazer aquela palavra sem que houvesse uma reação. A palavra de Deus é espada, né? E ela, quando chega, ela já chega desafiando e chamando já para a briga, ou é ou não é. Então as coisas tinham essa característica, e eles tinham essa capacidade de prudentemente, mesmo com todo o tumulto que poderia surgir, criar, né? Eles buscavam controlar, né? Eles buscavam controlar essa perseguição. Portanto, meus amados queridos, alguns momentos até, se fosse necessário, eles se calavam e se retiravam, né? Porque calar e se retirar é uma estratégia. Eles eram muito estratégicos, né? Eles eram estrategistas na pregação do reino. Era tempo muito mais difícil do que hoje. Então, calar e se retirar era uma estratégia a fim de que eles pudessem continuar indo mais além, até outras cidades, outras pessoas, pregando o evangelho. Senão eles morreriam logo na primeira cidade aonde houvesse a rejeição, né?
E muitas vezes nós até pensamos que recuar é errado ou vergonhoso, né? Mas em meio ao exemplo, né, dos apóstolos, nós percebemos que isso é uma sabedoria, é uma atitude de sabedoria, né? Isso é ser sábio diante da situação. Então não adianta ficar por aí confrontando, brigando por placa, brigando por religião, brigando por isso, brigando por aquilo, porque não vai levar a lugar nenhum. Ao contrário, vai despertar o discurso de ódio contra a gente, vai despertar até a violência. E não é dessa forma que nós iremos apresentar Jesus às pessoas. Se a gente não souber lidar com a situação, as portas serão fechadas. E aí fica difícil, né? Se ninguém quiser ouvir, para quem eu pregarei? Pronto, essa é uma palavra, tá vendo? Ninguém quer ouvir, para quem eu vou pregar? Vou pregar para as pedras, vou pregar para os muros da cidade, vou pregar para as portas e para a janela. E o propósito de Deus não é esse. Jesus não veio para muro, Jesus não veio para planta, Jesus não veio para parede, Jesus não veio para porta, Jesus veio para o homem. Então, o evangelho tem que ser pregado de forma intrépido, porque a gente não pode se deter, né? De forma ousada, porque não podemos ocultar a força, o poder que há na mensagem da cruz, mas sobretudo de maneira prudente, de maneira sábia, de maneira controlada. Amados, não se intimide. Confie e seja prudente. Isso é um conselho que eu dou. A obediência exige de nós ousadia, confiança, prudência. Exige de nós ousadia, mas também confiança e prudência. E quando nós confiamos, nos deparamos com os cuidados de Deus, né? De uma forma maravilhosa. Então, assim como aconteceu com Paulo, com Barnabé, quando o Senhor testificou tudo aquilo que eles falavam, através de sinais, através de maravilhas, através dos milagres, né? Muitas vezes, para confiar, será necessário agir com ousadia, né? Para que você possa despertar, ou melhor, para que você possa fazer prevalecer essa confiança que você tem em você, vai ser necessário agir com ousadia. Mas agir com ousadia não é agressão, né? Agir com ousadia não é brigar, não é ofender, não é desfazer de nada nem de ninguém. A própria palavra de Deus, ela já é forte, ela já tem a sua própria força. Não precisa imprimir nela a minha força humana, porque quem está na palavra de Deus é maior do que quem vai receber, que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é grande o suficiente para fazer valer a mensagem da cruz. E eu quero finalizar, né? Essa palavra dizendo que a prudência, né, está relacionada à sabedoria e tomadas de decisões nos momentos certos e também de forma certa. Amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nessa caminhada. Põe tua mãozinha aqui, ó. Vamos orar assim, ó. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos pela santa presença, pela tua santa palavra, Senhor. E nesse momento, nós pedimos ao Espírito Santo que sonde os corações, meu Pai, do teu povo, dos teus servos, Pai, e lance luz aonde ainda for preciso ser mudado, transformado, Senhor, e melhorado. Opere, meu Pai, de forma que traga na memória dessas pessoas as situações de desobediência, meu Pai, que elas precisam corrigir e se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Meu Pai, eu abençoo, meu Pai, quem estiver assistindo esse vídeo, quem compartilhar esse vídeo, quem será alcançado por esse vídeo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Essa é a palavra dessa noite. A paz do Senhor, amados. Que Deus abençoe. Ó, beijo no coração. Fica na paz.